esse nosso evento. Nós estamos aqui com o professor Otávio Prema, que vai falar um pouco sobre o movimento Hare Krishna, sobre a questão desse diálogo aí com a educação, e aí depois eu vou passar para ele, certo? Então, nesse sentido, eu vou passar a palavra para a professora Railane, que ela vai apresentar, ela que vai coordenar essa mesa. E assim, sejam todos e todas bem-vindos aqui, né? No final, eu sei ter conferência, mas geralmente nosso grupo quebra protocolo, a gente abre para perguntas, teve conferência. Se alguém tiver interessado em fazer uma pergunta e tal, a gente sempre abre. E aí a gente dialoga com vocês hoje aqui à noite, certo? Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui, sejam todos bem-vindos. E aí agora eu passo a palavra para a professora Railane. Um abraço aí para vocês. Oi, eu acho que depois de boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Que acho que, assim como vocês, eu também vou aprender um pouco sobre o Hare Krishna. A ideia, como o Paulo falou, né, é oferecer possibilidades de entendimento sobre a relação religião e educação. A princípio, a gente pode pensar que o tema religião ele deve estar configurado, né, num espaço próprio. E quando a gente traz na academia pessoas que estudam as religiões ou mesmo praticantes de uma religião, uma espécie de teoria e evidência, a gente consegue ampliar o nosso capital cultural. E é essa a nossa intenção de oferecer esses 2 dias de seminário GEPIF, cuja temática é religião e educação. E ao tempo que eu agradeço muitíssimo a todos os integrantes do GEPIF, agradeço em especial ao professor Paulo, que esse ano conduziu aí vai arder, afinal de contas foram 3 turnos, 2 dias. Isso não é uma coisa simples para a nossa vida, porque não terminamos o semestre, muito pelo contrário, estamos no início deles. O início dele na graduação, o final na pós, então não é uma coisa simples de organizar, e por isso, muitíssimo obrigado, parabéns aí pela condução, Paulo. E também digo que no próximo ano, né, o seminário anual GEPIF, ano 6, terá como organizadora a professora Viviane de Bona, cujo tema será Infâncias, Tecnologias e Formação de Professores. E já estão todos e todas aqui convidados. E ao tempo que eu também agradeço ao professor Paulo e aos demais integrantes dele do GPIF, agradeço aqui ao professor Otávio Prema, que tem um nome muito grande, parece até que o meu nome é Rayane André de Navarro Barreto, e o dele é Otávio Augusto Chaves Rubino dos Santos. Vocês estão aí, estamos juntos. Parceria. O professor Otávio Prema, ele é professor do Centro do Centro do Agreste, né? Professor lá em Caruaru, aquela terra maravilhosa. Além do Alto do Moura, também tem outros atrativos, sobretudo para nós, mulheres, né? Afinal de contas, lá também tem um polo de confecção, que é muito atrativo a todas nós e a todos nós também. E lá eles desenvolvem um projeto, né, já vem desenvolvendo há alguns anos, pelo que eu entendi, de extensão e que envolve o movimento Hare Krishna. Mas antes de passar para ele, para falar da experiência e explicar para a gente um pouco mais e melhor o que é o Hare Krishna e como ele utiliza da experiência no Hare Krishna para cumprir a relação com a educação, eu vou aqui ler o resumo, a síntese do currículo do professor Otávio Prema. Além de professor da UFPE, da área de Fundamentos da Educação, ele é professor de yoga, ecologista, é doutor em Educação pela UFPB, na linha de Estudos Culturais da Educação, é mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, é graduado em Turismo pela Federal de Minas e graduado em Pedagogia pela Universidade de João Pessoa. Faz parte do Banco Permanente de Avaliadores da revista Debates Insubmissos, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco, no campus Agreste, e também participa do Grupo de Estudos, Discursos em Imagem Visual e Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da UFPB.
é membro do Observatório dos Movimentos Sociais na América Latina, é presidente e educador da Associação Cultural Educação, Ecologia e Cultura da Paz, associação que atua na zona rural do Caruaru, Pernambuco, em parceria com a UFPE do CA, e oferece, por meio dos projetos de extensão, cursos e evidências fundamentais na educação popular, na ecologia e na cultura de paz. Ele tem algumas experiências que envolvem alguns movimentos sociais, foi membro fundador, eu vou dizer assim, da Ecovila, que é um projeto que tem um código, tem um projeto que coordenou, intitulado Cuidando do Planeta e Multiplicando as Ideias, que se iniciou em 2015 na Serra dos Cavalos, em Caruaru, e que implementou energia solar, placas fotovoltaicas para pessoas na zona rural, assim como a capacitação de diversos moradores em tecnologias sociais e ambientais, como o aquecedor solar de baixo custo. E como pesquisador, ele se profissionalizou, se especializou em coordenação, desenvolvimento, moderação e análise de metodologias quantitativas. E há 15 anos, ele tem experiência na área de pesquisa e educação com trabalhos sociais realizados em comunidades de risco. Esse elemento aqui que envolve as energias fotovoltaicas, as comunidades mais carentes de determinados serviços que deveriam ser oferecidos pelo Estado, mostra um pouco a preocupação do professor Otávio, e sua relação com a natureza, com as pessoas, porque de certa forma nos indica do porquê que ele faz parte do movimento Hare Krishna, posso dizer assim. Então, com a palavra, o professor Otávio Prema, muito obrigada. Bom, boa noite a todas e todos. Vocês me escutam bem? Beleza. Bom, para começar, eu gostaria de agradecer, e vou ler aqui também o nome do grupo, tive que anotar, Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinar em Formação Humana, Representações e Identidades. Belíssimo nome. Agradecer também ao nosso querido professor Paulo Julião, o qual me fez o convite para estar aqui com vocês. Também a professora Viviane, Ona, querida, assim como a Railane, que vai partilhar comigo essa mesa hoje. Também agradecer a todos vocês presentes aqui, porque vocês são a vida desse evento. Queria agradecer também a Bruna, que veio comigo de Caruaru. Bruna participa do nosso recém-criado grupo de pesquisa, Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensão Popular, Educação e Ancestralidade. E a Bruna, inclusive, saiu hoje o resultado do mestrado em Educação. Ela foi aprovada. Parabéns! Bom, gostaria de salientar, gente, que é uma honra e uma alegria imensa estar aqui com vocês, fazer parte desse evento e partilhar essa conferência de encerramento. Evento que, ao meu ver, é revolucionário. Num mundo onde a gente presencia tanta violência, exploração do outro, preconceitos, etc., esse evento representa um marco na luta por um mundo com justiça social, por um mundo com mais amorosidade, por um mundo com mais respeito. Bom, então, iniciando aqui a minha fala, o título
Hare Krishnas e Católicos em Diálogo, projeto de extensão, formação de jovens arte-educadores, o efeito multiplicador. Esse projeto, ele aconteceu em Caruaru, no distrito de Caruaru, que é um município. Alguém aqui conhece Caruaru? Algumas pessoas. Em Caruaru tem a Serra dos Cavalos, uma região belíssima, uma transição da Mata Atlântica com a Agreste. Então, na Serra dos Cavalos, nós temos uma área de Mata Atlântica assim, extraordinária. E esse projeto de extensão, ele foi uma iniciativa proveniente das demandas locais. Quer dizer, o locus de anunciação desse projeto se refere aos próprios povos campesinos, aos sujeitos do campo, sujeitos epistêmicos. Também em termos da ausência de políticas públicas na região. Esse projeto também marca um diálogo entre tradições que coexistem em Caruaru por décadas, há 4 décadas, como o movimento Hare Krishna e a comunidade católica. Bom, dando continuidade, onde tudo começou, digamos assim, eu não podia deixar de reverenciar aqui 2 grandes mestres e mestras em minha vida. Ali está o mestre João Angoleiro. Mestre João é mestre de capoeira de Angola, mestre de yoga, acupunturista, massoterapeuta, uma figura assim extraordinária. E ali a mestra Lena Santos, uma grande mestra popular também, angoleira, cantora, compositora. E esses mestres, além de várias coisas, me ensinaram os saberes populares, que os mestres populares são a viga mestra da nação. Vocês já devem ter percebido que o meu sotaque é um pouco diferente. Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte. Daqui a pouco vocês vão escutar o ar, vocês vão escutar trem. Inclusive, na próxima, quero trazer pão de queijo para vocês. Já vão ter que me convidar, hein? Bom, então eu cheguei em Caruaru no ano de 2012. E a partir desses ensinamentos do mestre João, da mestra Helena, eu criei essa associação, a ACC, uma Associação Cultural Educação pela Arte de Servir o Agreste Pernambucano, que hoje se chama Educação Cultural, Educação, Ecologia e Cultura de Paz. E a partir da criação dessa associação, e conversando com os moradores locais, e sentindo e vivenciando saberes campesinos, nós tivemos a ideia de escrever um projeto de extensão. Na época, eu não tinha nenhum vínculo com o UFPE, né? Tinha acabado a minha primeira graduação na UFMG. Aí fui lá na UFPE em Caruaru, o coordenador, na época da extensão, era o professor Fernando Nascimento, que hoje está na reitoria. E ele adorou a ideia, falou: esse projeto é muito bom, precisamos de um professor na UFPE para os trâmites burocráticos, digamos assim. E ele sugeriu o professor Everaldo, que também é conhecido como Padre Everaldo, uma figura espetacular. Fui no Padre Everaldo, ele aceitou coordenar o projeto, só me falou assim: Breno, eu só não consigo fazer aquelas coisas do cigarro. Eu te ajudo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. A gente transcende essa parte aí. E dessa forma, começamos, né, o projeto de extensão, escrevemos, ele foi aprovado. E esse
projeto, pessoal, ele contou com diversas parcerias locais. Isso foi muito interessante. Vou destacar aqui a Escola Municipal, professora Maria Bezerra Torres, inclusive depois eu me tornei professor nessa escola. O posto de saúde no Murici. Murici é um distrito, tá, de Caruaru. A Associação Conhecer e Preservar, que é uma associação local. O próprio Parque João Vasconcelos Sobrinho, que a região ali tem essa reserva ambiental. A Ecovila Brajadama, que é a ecovila na qual eu me mudei, que é uma ecovila do movimento Hare Krishna, que trabalha com essa linha de yoga. E eu me mudei para lá, né, por ser professor de yoga, por ser Hare Krishna, buscando uma vida mais em contato com a natureza, alimentação orgânica, enfim. E a Igreja Católica Nossa Senhora da Paz do município e a CECEBA, a associação que a gente criou. Eu destaco também que a gente conseguiu fazer uma rede muito interessante de educadores populares. Então nós, fizemos um coletivo com mais de 18 educadores e educadoras populares de diversas áreas que, de forma voluntária, de forma militante, se engajaram nesse projeto. Os fundamentos. Nós partimos de um tripé, que é educação, cultura e comunidade. Certo? Então, esse foi o nosso tripé. E também, bem-vindas, e também a partir de uma perspectiva decolonial, né, as abordagens decoloniais, a decolonialidade. Porque o que acontece? A lógica colonial ainda é muito forte e presente no nosso dia a dia, trazendo diversas opressões, a colonialidade do poder, a colonialidade do saber, que coloca que existe um conhecimento superior e um conhecimento inferior, a colonialidade do ser, que inferioriza pessoas, colonialidade da natureza, essa exploração da natureza. Essa perspectiva decolonial visa quebrar toda essa lógica, que é uma lógica opressora. Então, a partir da Catherine Walsh, Walter Miolo, Aníbal Quirram, também a partir de uma pedagogia freiriana e de uma abordagem sente-pensante. Quem falou sobre isso foi o Orlando Falsborda, um grande educador popular. O Orlando Falsborda, a partir do aprendizado com os povos andinos, falou que esses povos vivem através do sentir pensar. Ou seja, a lógica não é somente a lógica da razão, racional, paradigma das certezas, mas também o sentir. Descartes falou, penso, logo existo, não é assim? Mas podemos também dizer, sinto, logo existo, vivo, logo existo. Então, a perspectiva sente-pensante é uma experiência, uma sabedoria vivencial e também uma formação de redes de contrapoderes. E aí o grande Miguel Arroyo vai falar o seguinte: essas bases compreensivas são fundamentais para aprofundar a formação das visões de mundo de uma determinada cultura ou população, na perspectiva da elaboração das pedagogias da produção do viver. Então, os povos campesinos, essas crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, são sujeitos epistêmicos, que produzem pedagogias, que produzem saberes, que produzem essas pedagogias da produção do viver, de acordo com o Miguel Arroyo. E eu gostaria de fazer um histórico dessa aproximação entre Hare Krishnas e católicos. O movimento Hare Krishna é uma prática de yoga, tá? Claro, com as suas singularidades, com as suas diferenças, com as suas identidades,
mas resumidamente é um movimento de yoga. Essa foto é bem interessante, essa foto é da década de 90. Foi quando o bispo Dom Costa, ele foi visitar a Ecovila Vrajadama. Aqui está Vitita, foi o fundador da Ecovila Vrajadama, no final da década de 80. Então o bispo foi fazer essa visita. Isso é bem significativo, gente, porque hoje a yoga está até na moda, muita gente pratica yoga, mas nem sempre foi assim. O movimento Hare Krishna sofreu muito preconceito quando chegou no Brasil. Era um movimento muito alegre, muito colorido, as pessoas cantando e dançando nas ruas, atraía muitos jovens. Então, muitas pessoas ficavam preocupadas, né? Nossa, meus filhos vão sair cantando nas ruas, raspar as cabeças e tal. Mas depois, né, as pessoas foram conhecendo mais e esse preconceito foi diminuindo. Outro marco interessante, o Padayatra. Pada é uma palavra que vem do sânscrito, significa pés. E Yatra significa peregrinação. Então, isso é uma manifestação cultural da Índia que vários integrantes praticantes de yoga saem caminhando com carro de boi e tudo mais e cantando os mantras. E Vitita, o fundador da Ecovila, teve a ideia de fazer essa peregrinação do Murici até aquela cidade onde acontece a Paixão de Cristo. Quem lembra o nome? Brejo Madre de Deus, exatamente. É uma caminhada boa, são dias. Estou pertinho. Então eles ficavam mais ou menos uns 4, 5 dias de caminhada, cantando os mantras, distribuindo, em cada vilarejo distribuíam um alimento lá vegetariano e tudo mais. E aonde que os Hare Krishnas dormiam? Nas igrejas católicas. Então as igrejas abriam as portas para receber a turma lá do yoga. Então, aí as fotos, né, da década de 90, fotos históricas. A parceria atual. Então, nós lançamos esse curso em 2014, tá? Curso de formação em arte de educadores, o efeito multiplicador. O mestre João sempre falava, os movimentos sociais têm um efeito multiplicador e um efeito transformador. Por isso que nós colocamos esse nome. Está lá a inauguração. Os Hare Krishnas, lá na Igreja Católica do Murici. Coincidentemente, entre aspas, o professor Everaldo, também padre Everaldo, nessa época era padre da igreja do Murici, onde fica a Ecovila. Então isso facilitou muito a parceria. Fizemos o lançamento lá na igreja, cheia, né? Boa parte da comunidade. Então está ali o padre Everaldo, o monge Hare Krishna, eu falando, o Fernando Nascimento e os bolsistas da UFPE. Então, o projeto ele se inicia formalmente em 2014, com diversas oficinas. A criançada, esse é um anexo da escola. Eu dei aula durante muitos anos nesse anexo. Nota-se, né, a precarização do trabalho docente. Era um local bem precário, mas todos com muita vontade, com muita luta, com muito desejo de transformação social. A oficina de judô com o Jameson, dentro dessa rede que nós formamos, todo sábado tinha uma oficina. E ainda existiam as oficinas semanais. Oficina de teatro com a educadora Paula, oficina com a educadora Rafaela sobre relacionamento humano e laços afetivos. Rafaela é uma moradora da comunidade que abraçou o projeto, coordenou conosco. Oficina com a educadora Adriana Salles. A Adriana Salles é uma grande educadora de Caruaru, assim, uma cantora extraordinária,
foi lá fazer uma oficina linda conosco. Educação ambiental com o Felipe Ximenes, que era estudante na época lá na UFPE. Oficina de dança clássica indiana, Bharatanatyam, dentro da Igreja Católica, com a educadora Karen Veloso, também conhecida como Kamalakshmi Rupini. Kamalakshmi, gente, é uma artista internacional. E ela gostou tanto do projeto que ela saiu de Belo Horizonte para dar essa oficina lá para a gente. Ela já se apresentou na Índia, lá para os Maharajas, para os reis indianos, e também foi lá na zona rural fazer essa oficina. Construção de instrumentos com o grupo Ligolo de Capoeira de Angola, fazendo instrumentos da capoeira e outros instrumentos a partir de materiais recicláveis. Então, no total, aconteceram, em 2014, 3 oficinas com a carga horária de 52 horas. Em dezembro, nós conseguimos um ônibus da UFPE, já que a universidade foi até a comunidade, a gente teve a ideia de levar a comunidade também para a universidade. Então, juntamos os pais, as crianças, o pessoal chegando lá no Campus Agreste, alegria, marca registrada. Primeira vez que eles estavam conhecendo a universidade, que é um espaço público, então isso foi muito importante. Isso que eu estou fazendo aqui, eles fizeram, eles que apresentaram, que vivenciaram durante o curso. Entregamos os certificados, né? Eles se formaram como arte educadores. Nós somos chamados também para apresentar esse projeto no PET, no encontro, né, dos projetos de extensão. Falaram que o nosso projeto foi uma referência por tirar a universidade dos seus muros, né, descastelizar a universidade. Aqui no ano de 2015, lançamos também o projeto lá na Igreja Católica. Lá eu de Hare Krishna Caráter, o Daruca, o Padre Beraldo, ali com as coroinhas. Essa foto eu acho belíssima. Acho que essa foto diz muita coisa. Um abraço sincero, com São José lá abençoando a gente. De um Hare Krishna com um padre dentro de uma igreja católica. E ali a Bia, gente, aquela adolescente. Bia, ela foi coordenadora conosco, nos ajudou. Ela fez a oficina de violão, fez a oficina de teatro. Hoje, Bia é uma artista que viaja com teatro por todo o Brasil, se apresenta musicalmente em vários locais, é a Bia do violãozinho. Né? Então, o projeto foi uma semente para ela e está hoje aí viajando todo o Brasil. Começou a aprender violão lá conosco. Também em 2015, em parceria com o curso de medicina, fizemos oficinas lá no posto de saúde, Outubro Rosa. Anos de 2016, 17 até 19, várias outras oficinas, né? Eu vou resumir aqui. A oficina de plantio, oficina de percussão, oficina de desenho. Essa oficina também foi extraordinária. O Chivo é um grande artista popular, um grande militante na arte do barco. Ele foi para lá, fez uma oficina de barco com as crianças. Essa oficina também foi bem interessante a partir da perspectiva do ecofeminismo, do sagrado feminino, né, com as gestantes. Fizemos lá na sede do parque. Bom, concomitante a isso, nós resolvemos escrever também outros projetos. Escrevemos um projeto para um fundo socioambiental, que é o Fundo Casa, Fundo Socioambiental Casa, e conseguimos captar na época R$30 mil para a gente colocar energia solar na região e aquecedores solares de baixo custo.
Então aqui tem algumas fotos da gente instalando aquecedores solares de baixo custo nas casas de alguns moradores e moradoras. Aqui as placas fotovoltaicas que produzem energia. Fizemos uma parceria também com o MST. Então veja que interessante, a partir desse diálogo entre Hare Krishnas e católicos, chegamos até a universidade, fizemos essa conexão com o MST, instalamos um aquecedor solar de baixo custo lá em Normandia. Alguém já foi em Normandia aqui? Bacana, eu sei. É um espaço de luta, um espaço de resistência, tem o Centro de Formação Paulo Freire. Então fizemos essa oficina lá na Rubineuza. Rubineuza é uma grande amiga, referência nacional do MST, estava lá conosco. Tivemos também a alfabetização de jovens e adultos, fazendo essa alfabetização na casa de Naneide, que é uma casa bem próxima da Ecovila Brajidama. Aqui tem um vídeo do meu amigo Sivaldo, não sei se vai dar para colocar, acho que não vai dar, mas é um vídeo dele falando, né, da importância da alfabetização e tal. E aqui, isso já começa a se misturar também com o meu mestrado, porque as vivências foram tão intensas que eu resolvi tentar a seleção de mestrado lá em educação, para falar sobre os saberes populares da região do Murici, dos mestres e mestras populares. E aí escrevi a dissertação intitulada Mestras e Mestres da Oralidade, ensinem-nos os saberes ancestrais da Mãe Terra. Então, uma pesquisa que nós falamos sobre as benzedeiras, ali a benzedeira Antônia em memória, benzendo ali meu primeiro filho, raizeiro Alberto, também em memória, agricultor Bira, Hare Krishna, um caboclo lá da Amazônia, a parteira Lourdes, o agricultor Osório, lá com 90 anos, gente, plantando, regando ali, alimento orgânico, saúde em dia. Então, essas epistemologias, esses sujeitos, são uma parte da minha dissertação. Leia o mundo a partir de rituais coletivos e populares, nos quais a lógica é da gratuidade, com símbolos que manifestam a visão de mundo. Lidar com a terra exige respeito, aonde existe alteridade e não exploração. Essa foto aqui é do parque da reserva, que é ao lado da Ecovila, e aqui uma foto da Ecovila, uma cesta de flores com alimentos orgânicos. Então, alguns desdobramentos. Teve uma oficina bem bacana também, que aconteceu durante todo esse projeto, foi de 2014 até 2020. E durante todos esses anos, eu dei uma oficina de yoga dentro da igreja. Então, a criançada saía lá do catecismo, eles iam fazer yoga lá na igreja católica. Um marco também assim, de diálogo, de parceria. Então, no total, aconteceram 25 oficinas, carga horária de 529 horas, 44 crianças e jovens receberam certificados da UFPE, 20 agricultores receberam certificados como técnicos, projetistas em aquecedor solar, aproximadamente 300 pessoas participaram, 3 estudantes bolsistas envolvidos, uma rede formada por 18 oficineiros de diversas instituições, 10 coordenadores formados pelo curso, como eu dei o exemplo da Bia. Publicamos também alguns artigos e publicamos 2 livros relacionados a esse projeto. Um é um e-book que vocês podem acessar gratuitamente, extensão no Agreste Pernambucano, formação de jovens arte educadores, colocando no Google aparece. Outro foi esse aqui, ó.
Ecovilas, Yoga e Cultura de Paz, que também trago partes da minha dissertação. Esse é o último exemplar que eu tenho aqui, porque os outros estão em Minas, que eu tenho guardado já um tempinho para uma pessoa muito especial. Em breve vou deixar um com vocês também, com o grupo de pesquisa. Mas eu queria quebrar um pouquinho aqui o protocolo e presentear aqui a Vivi. A câmera não acompanhou. Tem que dar autógrafo. Depois dá uma viradinha na câmera. Bom, vamos lá. Só virar. Então, gente, essas vivências, essas experiências, a experiência, né, que passa de pessoa a pessoa é a fonte pela qual recorrem os narradores, as narradoras, as narrativas populares. Isso que eu estou fazendo aqui é uma narrativa. Então, nesse sentido, né, eu acredito que essas experiências desse projeto de extensão caminham na direção do que o Walter Benjamin, lá da escola de Frankfurt, ele fala da importância da oralidade, da importância do diálogo, das narrativas, para a gente quebrar esse empobrecimento da experiência humana. Então, o neoliberalismo, ele não é só um modelo econômico. O neoliberalismo, ele ataca também a nossa subjetividade, meritocracia, não é assim? Somos ensinados a competir, perspectiva concorrencial. Então, quando a gente traz outras lógicas, nós podemos quebrar essas perspectivas. Então, ao invés do individualismo, a gente pode trabalhar o comunitário, o coletivo, a coletividade, certo? Como nos ensina o poeta Manuel de Barros, o poeta mineiro. Interessante, vejam que bonito. A importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem com barômetros. A importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que ela produz em nós. Quando a gente pensa em práticas pedagógicas, eu inclusive estou dando aula também na licenciatura em matemática, e muitas vezes existem barreiras, muros, a matemática é muito difícil, né? Muitas crianças às vezes criam algumas barreiras. Então, quanto mais a gente despertar o encantamento daquelas crianças, daqueles adolescentes por algo, mais teremos o desejo de saber, né? A vontade de saber, como falava o Foucault. Essa questão do encantamento se conecta com a afetividade. Então, o projeto de extensão aqui descrito traz uma importante análise social, aproximação intensa da universidade com as comunidades, uma ecologia dos saberes, como ressalta, né, o Boaventura de Souza Santos. Então, a perspectiva foi de cuidado de si com o cuidado do outro, quebrar essa lógica da monocultura do saber, dessa hierarquia, porque toda hierarquia gera uma opressão. Então, a valorização das diferenças, porque como a Vera Candor fala, muitas vezes a gente pensa que a diferença é um problema. A Candor ela tem uma passagem interessante, ela fez uma pesquisa com alguns professores e professoras, e eu perguntei, como que você lida com a diferença em sala de aula? E muitos responderam, a Candor contando assim, aqui nós não temos esse problema, todos são iguais. Então a igualdade, ela é fundamental, claro, mas a diferença também. A diferença não é um problema a ser superado.
a diferença é uma riqueza pedagógica. E aí vem aquela ideia, todos nós temos direito à igualdade, certo? Toda vez que a diferença nos inferioriza. Então, por sermos diferentes, se formos inferiorizados, nós temos o direito à igualdade. Mas nós também temos o direito à diferença. Toda vez que a igualdade nos descaracterizar, nos padronizar. Então, igualdade e diferença se conectam. Bom, dito isso, eu tenho aqui ainda uns 10 minutinhos e o professor Paulo, ele me pediu para falar um pouco da minha tese de doutorado. Eu vou compartilhar com vocês, aí a história vai ser um pouquinho mais chocante. Mas eu acho interessante, porque toda pesquisa, ela nasce quando a gente olha uma realidade social e nos deparamos com desigualdades, com contradições, e isso nos estimula a querer saber mais sobre aquilo, até para que possamos pensar em transformações. Eu, enquanto Hare Krishna, quando eu estava no mestrado, eu conheci um pensamento feminista latino-americano por meio da minha orientadora, Aline Lage. E foi muito transformador conhecer o pensamento feminista. E me observando, eu falei, poxa, eu sou machista pra caramba. E você vai conhecendo o feminismo, você começa a olhar para si, você começa a olhar para as suas práticas. E a partir desse reconhecimento eu falei, bom, então o que eu tenho que fazer agora? Conhecer mais e buscar me transformar de alguma forma. É um processo? É. Deu tá. E aí, tentando fazer essa transformação interna, a partir das percepções que eu tive e das opressões que eu fazia, eu comecei a observar o movimento Hare Krishna em alguns aspectos. E eu comecei a perceber opressões em relação às mulheres dentro do movimento Hare Krishna. Muitas. E isso me deu, a partir do olhar dessa contradição, me deu vontade de pesquisar mais sobre isso. E aí eu elaborei um projeto, de pesquisa, passei no doutorado e depois escrevi a seguinte tese. Essa é a capa da tese, está lá nesse jeito, na Flor de Lótus. O saber pedagógico feminista das mulheres praticantes de yoga no movimento Hare Krishna. Uma pedagogia Vaishnava de consciência, luta e coletividade. Vaishnava é uma palavra que se refere a mulheres que praticam yoga. Eu vou passar rapidamente essa parte, mas o objeto de investigação foi o saber pedagógico feminista das Vaishnavas no movimento Hare Krishna. Eu vou falar bem resumidamente da tese, tá, gente? Tem um pouquinho de tempo, uma tese de 400 páginas, então é uma síntese, mas eu acho que vocês vão compreender o que a pesquisa traz. Então, a tese foi a seguinte, que os saberes das Vaishnavas, dessas mulheres do yoga, do movimento Hare Krishna, apresentam uma singularidade pedagógica feminista transformadora das relações desiguais de gênero. Então essa foi a minha tese. Como eu trabalhei com o primeiro Foucault, outro trem difícil,
Foucault arqueológico, nossa, arqueologia do saber, discurso. Então, não tem interpretação, é o que está posto. Nós trabalhamos com a categoria de posição de sujeito, ou seja, o discurso, os saberes que estão presentes quando alguém ocupa aquela posição de mulher praticante de yoga. Esse foi o livro base, The Emergence of Women's Voices in ISKCON, a emergência das vozes das mulheres na ISKCON. A ISKCON é uma forma de falar sobre o movimento Hare Krishna. Então, a estrutura da tese foi o conceito de saber. E esse aqui foi o achado-chave. Eu vou ler só algumas partes. Estava presente naquele livro. Então, como Vaishnavas, certamente sofremos e ainda podemos estar sofrendo, muitas vezes desejando aceitação e inclusão dentro de nossa organização. As vozes das Vaishnavas agora estão sendo ouvidas e nós estamos transformando obstáculos em oportunidades. Como Vaishnavas, podemos construir pontes de amor. Essa é uma fala de uma Vaishnava pioneira do movimento Hare Krishna. O movimento Hare Krishna começa no Ocidente na década de 70, movimento de contracultura e tudo mais. Aqui no Ocidente, porque na Índia é uma tradição milenar. E pesquisando diversos documentos do movimento Hare Krishna, eu encontrei um grupo ultraconservador dentro do movimento Hare Krishna. Ultraconservador mesmo. E esse grupo, eles tentaram de diversas maneiras. Hoje já é um grupo mais enfraquecido, mas ainda tem pessoas dessa perspectiva, tá? Minar, inferiorizar, silenciar as mulheres de diversas maneiras. Aqui uma fala de uma Hare Krishna mulher. Um dos temas que discutimos foi a privação de direitos das mulheres mais velhas do nosso movimento. As mulheres mais velhas do nosso movimento foram descartadas, se sentiram rejeitadas como indivíduos. As Vaishnavas foram sistematicamente enviadas para os fundos das salas do templo, enviadas para fora das salas do templo. Então os homens é quem podiam ficar na frente, as mulheres tinham que ficar atrás. No momento da alimentação, mesma coisa, todos os homens serviam. Só depois dos homens se servirem que as mulheres podiam se servir. Fora várias outras coisas. Isso já mudou, tá, gente? Mas durante muito tempo, após o falecimento do fundador do movimento Hare Krishna, que é Prabhupada, esse grupo teve uma atuação muito potente no movimento Hare Krishna, deturpando, digamos assim, o princípio do yoga, que é a amorosidade, a união. Então agora aqui a gente tem algumas citações desse grupo. Eles se denominavam como quartel-general. Então, nenhuma mulher em posições de liderança. Acabar com o atual Ministério da Mulher, porque as mulheres elas se organizaram. A partir dessas opressões, elas falaram: nós temos que nos organizar, vamos formar secretarias, vamos formar um ministério e tudo mais. Isso revoltou esse grupo ultraconservador. Então, olha lá, acabar com o atual Ministério da Mulher. A filosofia feminista deve ser banida como materialista, ateísta. As mulheres não são permitidas a darem aulas ou a liderar kirtanas, a liderar meditações. Então, tiraram as mulheres da posição do ensino, do aprendizado, da partilha de saberes, silenciamentos. Vejam essa frase aqui. Um ministério da prostituta também seria apropriado, considerando o estado atual das coisas. Na verdade, poderia ser chamado de ministério das putas, se referindo ao ministério das mulheres
criado por essas Vaishnavis. Essa aqui é chocante. Não é de se admirar que os muçulmanos sejam contra o Ocidente secular. Eu não os culpo. Você acha que poderíamos conseguir o apoio do Talibã? Então, esse grupo ultraconservador dentro do movimento Hare Krishna. Então, o Foucault trabalhou com a ideia, dentro do Foucault arqueológico, o primeiro Foucault, das árvores de derivação arqueológica, certo? Não dá para explicar esse conceito agora, mas nós criamos algo novo. A partir da temática e a partir dessa ideia de Foucault, nós criamos as flores de lótus de derivação arqueológica. É uma tessitura de enunciados, uma tessitura de saberes que circulam dentro de uma determinada ordem do discurso. Então, aqui, essa flor de lótus de derivação dos elementos enunciativos relacionados à inferiorização das mulheres, violências, machismo e desumanização. Aqui os enunciados que circulam: inferiorizações, silenciamentos, desigualdades, violência doméstica, preconceitos, privações de direitos, proibições, abusos, atitudes machistas. Fizemos aqui também uma flor de lótus de derivação arqueológica dos elementos enunciativos relacionados ao ódio e menosprezo em relação às mulheres. Então, posicionando a mulher como desmerecedora de confiança, ataques ao Ministério das Mulheres, oposição e proibições em relação à participação das mulheres, xingamentos, menosprezo, ódio, ataque ao feminismo, entre outras coisas. Flor de lótus de derivação dos fragmentos, aqui alguns fragmentos, então vejam alguns enunciados. O coração traiçoeiro de uma mulher, o movimento feminista tem um desdém pela unidade familiar. Como que nós estamos escutando isso atualmente, Vejam, além de outras coisas, ideologia de gênero, enfim, vários aspectos de violência para deturpar questões que são fundamentais, como o feminismo, como os estudos de gênero, que são importantíssimos. Não é? Não confiar nas mulheres. Percebem como que o discurso conservador ele circula em diferentes tempos, mas os enunciados são os mesmos? Vejam que interessante isso. Bom, aonde a opressão também há resistência. A organização dessas mulheres foi muito interessante. Aqui algumas citações das mulheres, Eu não poderia apoiar um sistema que não dava espaço para minha filha e milhões de garotas como elas. Homens e mulheres da ISKCON, do Movimento Hare Krishna, não devem permitir que os maus tratos a mulheres continuem ou se repitam em qualquer centro, templo ou lar. Felizmente, este livro tornará a tarefa mais fácil, aquele livro que eu mostrei inicialmente. Então, várias mulheres e vários homens também se juntaram para transformar essas relações de opressão e essa desigualdade de gênero. Vamos começar a ensinar. Ela sugeriu que eu chamasse todas as mulheres da ISKCON para uma greve. Greve é muito pedagógica. Uma greve é muito pedagógica. Essa liderança voltada para dentro e centrada na comunidade parece ser uma fórmula para desenvolver o que o doutor Martin Luther King chamou de comunidade de amor. As fontes de amor alcançam muito mais. Elas ligam nossas esperanças comuns, nossas orações comuns, nosso objetivo comum. Então, falas potentes, falas de insurgência, falas de resistência dessas mulheres. Então, aqui para finalizar, a flor de lótus de derivação dos fragmentos relacionados às fontes de amor enquanto práticas educativas, comunitárias e coletivas.
que você encontre a sua voz e que ela seja forte, questionar o que foi dito, ou seja, problematização, a Lei Maria da Penha, respeito, a empatia, a educação enquanto uma prática transformadora, né, a formação dos coletivos. E, por fim, o achado da nossa tese foi que existe uma pedagogia dessas mulheres. Essas mulheres teceram e tecem uma pedagogia que, a partir desses saberes postos, nós chamamos de uma pedagogia Vaishnavi, de consciência. Então, primeiro elas tomaram consciência de si e das opressões que elas sofriam. Conscientização. Uma pedagogia de luta, então, a partir de tomar consciência, vem a insurgência, vem a luta para transformar a desigualdade. E de coletividade, porque essa luta foi feita de maneira coletiva. É uma praxis do viver, uma perspectiva formativa integral, o encontro com o outro, essa coletividade de saberes, a valorização da vida, são aspectos que fazem parte desses enunciados que compõem essa flor de lótus dessa pedagogia. Então, para finalizar, gente, eu gostaria de dizer que esse evento é uma ponte de amor. Que esse evento é uma pedagogia da produção do viver. Que esse evento é uma pedagogia da coletividade. Eu agradeço muito vocês pela partilha, pela escuta, pela atenção, pelos sorrisos. E Aueli em Pataxó significa gratidão, e é inclusive o nome do meu filho, né? Não é tão pequenininho assim. E minha filhinha que nasceu agora se chama Natureza. Muito obrigado, pessoal! Nós que agradecemos pelo sorriso largo, inclusive, né? Plena sexta-feira, 13 à noite. A lua tá maravilhosa! A lua tá linda mesmo. Vir hoje aqui, nos brindar com um sorriso, uma leveza, acho que isso me caracteriza. Obrigada aí por partilhar. É muito importante a gente ver essas experiências, porque se por um lado você partilha, do outro a gente vê o que é que tem por trás dos projetos de extensão e pelos lugares de fala de cada um daqueles que compõem, que coordenam, que projetam um trabalho como esse. Talvez por acaso tenha sido de extensão, mas que bom foi ter sido de extensão, né? E do lado de cá, para que vocês percebam toda a filosofia, as epistemologias que estão por trás de uma ação que, num primeiro momento, a gente pode parecer simples, mas o quanto contribui para quem está fazendo, para quem está fazendo dos dois lados, né? Para quem está ali tentando oferecer uma alternativa para determinados problemas que são sociais, e do outro lado, o quanto eles, de certa forma, aprendem com a gente e a gente aprende com eles, né? É a tal da interação dialógica tão cara hoje às nossas práticas professorais, sobretudo quando o assunto é extensão, né? Então, parabéns por isso também. Acho que ouvi-lo e contar dessa experiência nos faz pensar em uma série de coisas que eu acho que tem a ver com o nosso lugar no mundo, com as nossas práticas professorais, com a nossa função social de professor e professora, com aquilo com aquilo que nos faz bem fazer. Porque às vezes a gente está aqui dentro da academia e o produtivismo e a produtividade nos faz esquecer de alguma forma qual é a nossa função social. Isso, trazê-lo hoje aqui e como conferência de encerramento, acho que foi muito acertado, porque a gente termina um seminário que foi eminentemente teórico e, quando não, algumas experiências foram evocadas a partir da sua religião, da sua matriz teológica, filosófica, mas trazer um projeto de extensão que tem como
né? Um modo de concepção do mundo, uma cosmovisão baseada no movimento Hare Krishna, que tem o yoga como principal representação, faz com que a gente fique mais. Eu não tenho agora a palavra correta, mas que a gente pare e pense melhor nas nossas práticas. Pelo menos foi essa a impressão e a mensagem que me tocou na tua fala. E assim, o Paulo disse que é uma conferência de abertura e não teríamos pergunta, mas ele também, desculpe, encerramento. Isso eu estou falando na sexta-feira de noite, viu? Ou seja, estou potente, com o remédio que o Rafael me deu. Mas eu, assim como ele também disse que a gente pode quebrar o protocolo, então se vocês por alguma razão tiver algo a perguntar, alguma reflexão a fazer, algum comentário a fazer, fiquem à vontade. Paulo também está lembrando aqui que como teve gente que chegou depois que ele passou o QR Code, ele vai aqui colocar o QR Code para que as pessoas que chegaram depois possam se inscrever. E não tendo ninguém, porque acredito que essa também é a prática das conferências de encerramento, eu agradeço demais a sua presença. E ao professor Paulo, que foi o organizador desse seminário, do 5º Seminário Anual de GPIF, que, de certa forma, busca, como você aqui ensinou, revolucionar algumas estratégias pedagógicas do nosso centro de educação, a começar pelo nome, né? Afinal de contas, é um palavrão, GPIF, mas também pelo ecletismo dos membros que o compõem. E também pelas nossas práticas, que são jornadas mensais, são projetos de pesquisa a partir de cada uma das linhas dos pesquisadores, projetos de extensão e também o seminário anual que nós temos. Então, de certa forma, a gente tenta. Vocês são maravilhosos. E eu também agradeço a cada um e cada uma de vocês que estiveram aqui, aos outros que estiveram as outras pessoas que estiveram nos outros turnos, né? E ano que vem tem mais. Muitíssimo obrigada a presença de todos e todas. Professor, se tiver mais alguma coisa a falar, fique muitíssimo à vontade. Só agradecer e falar que vocês são maravilhosos e maravilhosas. Viva! Obrigado. Professor Paulo quer falar algo? Tá ligado já, né? Gente, bem rápido, para quem não se inscreveu ainda, vou tentar colocar aqui, está travado, só o QR Code, né? Quem não se inscreveu ainda? Vocês aqui, certo, que vieram aqui, a todas as pessoas também que vieram nos outros momentos, né? A todo mundo do GPIF aqui, ao Otávio que veio nos brindar com essa conferência de encerramento, né? É algo diferente, muitos de vocês aí estão no primeiro período, segundo período, e talvez, né, tenham uma concepção de educação, vem para cá para a universidade para ser professor e não espera mais ouvir uma teoria ou uma metodologia mais voltada para o saber escolar, e aí quando se depara com uma conferência, entendendo que a religião também pode fazer parte do processo educacional e o movimento Hare Krishna faz parte também disso, né? E assim, muito obrigado a todos vocês, sigam-nos nas redes sociais, né? Nosso GPIF, pode procurar lá no Instagram, tá certo? E aí depois pode procurar também os professores do GPIF, né? Nós temos pesquisas diversas aí, né? Eu falei um pouco aqui para vocês, caso alguém tenha interesse, né? Temos professores aqui que estão chegando à universidade, nós estamos querendo puxá-los para o GPIF, né? O professor Wellington está ali, isso aí, que a gente vai puxar ele para o GPIF, né? Estamos tentando convencer também o Otávio a vir, né? Quem sabe aqui para o nosso centro do GPIF. Olha, já estou fazendo um desafio aqui para o Otávio. Publicamente está gravado, viu, Otávio? Isso aí. E, mais uma vez, obrigado. Né? Obrigado ao Tiago, né? Tiago, professor também do nosso departamento, né? Que trouxe sua turma aqui, né? Para nos brindar também, né? Com esse diálogo aqui. E a todos vocês aí. Uma excelente sexta-feira, 13, segundo Otávio. Eu não vi ainda, mas a lua está linda, né? Vamos aproveitar essa lua aqui e esse momento. Muito obrigado a todos e todas vocês. Um grande abraço aí.